vindo à vida ou se conhecesse em sua existência, Deus já te amava. Amém? Eu quero ler com vocês, meus queridos, agora um texto para nós compartilharmos aquilo que Deus trouxe ao nosso coração e que Deus possa te surpreender, como nós dissemos no início, possa ir além das tuas expectativas. Abra sua Bíblia agora no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 3. Eu vou fazer uma leitura a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo 3. Abra aí sua Bíblia, o seu aplicativo. Esteja atento, para não perder aquilo que Deus quer trazer ao seu coração, ao nosso coração. Êxodo 3, a partir do 1, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Porque o lugar onde você está é terra santa. Amém? Mesmo assentado, coloque agora teu coração diante do Senhor. Momento de nós estarmos meditando então na sua palavra, momento de nós estarmos ouvindo a sua voz. Amém. Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença. Peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha olhar agora para cada coração, o Senhor possa trazer a revelação da tua palavra de uma forma, Deus, muito clara. Nos ajuda, Deus amado, a compartilhar daquilo que o Senhor já compartilhou no meu coração. Peço, Deus amado, que esta palavra venha, Deus, trazer transformações em nós. Queremos, ó Deus amado, estar vivendo uma vida que traga alegria ao teu coração. Por isso, Deus amado, fala conosco, ministra-nos a cada um de nós, que todos, absolutamente todos nós, possamos, ao sair da tua casa, possamos, ó Deus, agradecer por aquilo que o Senhor fez, que o Senhor com certeza irá muito mais além das nossas expectativas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Meus queridos, eu tenho certeza absoluta que você, em algum momento, já leu pelo menos uma vez esse texto, ou de repente ouviu alguém ler esse texto, ou quem sabe você já ouviu ministrações desse texto, ou talvez você já falou desse texto para outra pessoa, porque esse texto é um texto muito rico. É um texto também que marca o início de uma história de um povo que estava lá no cativeiro do Egito. Estavam sobre uma escravidão, estavam sujeitos a Faraó. Mas esse momento do texto, meus amados, é um momento da história de Moisés. Deus aqui está falando a respeito de Moisés. A inspiração desse texto está em torno de Moisés. Só relembrando um pouquinho, Moisés passou aproximadamente 40 anos no Egito, sendo chamado como filho da filha de Faraó. Nós conhecemos a história. Depois Moisés, ele vem para esse deserto. Ele vê uma situação lá em que um egípcio está maltratando um hebreu. Ele se revolta com aquilo, toma dor daquele hebreu, e ele vai e tira a vida daquele homem, e é ameaçado por Faraó, e ele então foge e vai para esse deserto. Aqui já fazem em torno de 40 anos que ele está nesse deserto de Midian.
40 anos no Egito, 40 anos agora nesse deserto. Então, como diz aqui a história, ele está apacentando as ovelhas, né, do seu sogro, Jetro, e de repente, ele tem uma visão que lhe chama muita atenção. Com certeza, ele já tinha visto muitos arbustos, como essa sarça. Com certeza, ele já tinha visto sarças pegar fogo no deserto, lugar seco, lugar muito quente. E esses arbustos, eles se secam a tal ponto que pegam fogo. Mas a visão que ele teve foi uma visão extraordinária. Ele viu nesse momento algo que ele nunca tinha visto, que era uma sarça pegando fogo, aquele arbusto pegando fogo, mas o fogo não consumia ele. Ele ficou impactado, ele ficou espantado com aquela visão, ele foi surpreendido por Deus nessa visão. E aí, como diz o texto que nós lemos, ele vai para se aproximar para ver o que estava acontecendo de fato. E aí de repente ele ouve a voz daquele arbusto, era Deus falando com ele: não te achegues para cá, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar onde você está é terra santa. O lugar onde você está é terra santa. Tira as sandálias do teu pé. Com certeza, meus queridos, você já ouviu muitas interpretações a respeito dessa palavra que Deus trouxe a Moisés: tira as sandálias do teu pé, porque o lugar onde você está é terra santa. Por exemplo, já vi interpretações dizendo que deve ser tirada, que deveria ser tirada as sandálias do pé, porque as sandálias, por andar, para as pessoas andarem em vários lugares, traziam impurezas. Então, como o lugar era santo, as impurezas não poderiam estar no lugar santo, então precisava ser tirado as sandálias do pé. Interpretação correta também. Nós precisamos ter a nossa vida sempre purificada por Deus, para estar habitando num lugar santo, na presença de Deus santo. Também outros já apresentaram, eu já vi isso, apresentar essa ordem de Deus, tira a sandália, porque também a sandália poderia representar obstáculos, ou seja, o pé, a sandália, a terra santa. Ou seja, entre o pé e o lugar santo, havia algo que precisava ser retirado, obstáculos. Eu me lembro muito bem de que tem um momento aqui no livro de Hebreus que fala que a gente tem que abandonar, tirar, deixar para trás todo o pecado e todo tipo de embaraço na nossa caminhada com Deus. Ou seja, aquilo que nos impede de vivermos uma intimidade com Deus, nós temos que abrir mão, tirar da nossa vida. Está correta também essa interpretação. Mas enquanto eu estava meditando nesse texto, Deus trouxe uma revelação, que eu acredito não ser uma revelação nova, mas Deus trouxe algo para me compartilhar com vocês. Porque além desses dois significados e tantos outros significados que nós podemos encontrar ou tirar desse texto, existe um outro, que é a questão do tirar as sandálias. Tirar a sandália tinha significados naquela época, e para as épocas vindouras, épocas que sucederam a essa, sempre tirar a sandália. Por exemplo, se tirava a sandália quando ele entrava num lugar muito importante. Com certeza Moisés tirou muita sandália para entrar lá no palácio de Faraó, como outros também. O oriental tem muito disso, para entrar num templo, entrar na casa, tira-se o sapato para entrar descalço. Enfim, existe muito, mas eu quero trazer algo que tem a ver, o que representa também tirar as sandálias, que tem a ver com resgate, e tem a ver com transferência de propriedade. Resgate e transferência de propriedade. Naquela época não tinha cartório, não tinha lá como fazer um recibo de compra e venda, e autenticar, e assinar, não tinha jeito. Então, se tinha um costume, um hábito, inclusive implantado por Moisés, que na porta da cidade, quando houvesse negócios, a pessoa tirava o sapato, a sandália e dava para outra pessoa
como garantia, como um contrato de que ele ia honrar com aquilo que estava sendo realizado. Nesse caso, então, a pessoa tirava a sandália e dava para o outro. Existem vários exemplos, eu quero citar 3 exemplos, pegar 2 e depois terminar com Moisés, desse significado para esse momento do texto. Mas antes, então, eu vou começar com Boaz. Você deve lembrar a história de Boaz e Ruth. Ruth, ela retorna com a sua sogra, depois de ter perdido o seu marido, ter morrido, tal, a história de Noemi e Ruth, você deve lembrar. Ela retorna para a sua terra, e lá, como ela não era daquele povo, ela tinha que trabalhar, e de repente, eu estou resumindo a história, tá? Ela vem conhecer Boaz, que era o rei. Mas também havia um princípio que, quando a esposa, quando o marido de uma mulher morresse, o irmão dele tinha que assumir aquela mulher. E agora, então, Ruth vem para essa terra, e tem um parente lá que tinha condição de assumir. Mas quando ele vai saber de que ele tem que misturar as heranças, ele pega, tira a sandália e dá para Boaz. Diz assim: pode tomar a Ruth como sua esposa, ela é sua. Então, lá no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 7, diz assim: antigamente em Israel, para o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializamos os negócios em Israel. Então, nesse momento, que era lei, Boaz então resgata Ruth através da entrega da sandália daquele seu parente. A gente aprende, então, meus queridos, que nós devemos tirar a nossa sandália para o nosso resgatador. Jesus é o nosso resgatador. Nós estávamos perdidos, nós estávamos longe de Deus, e Jesus deu a sua vida por nós. Ele é o nosso resgatador. Eu e você precisamos nos despir de tudo aquilo que nos impeça de tê-lo como nosso resgatador. Assim como Boaz viu aquele homem tirando as sandálias, entregando para ele, para que Ruth fosse resgatada, Deus quer nos resgatar e nos ter com Ele. Então não existe resgate sem um resgatador. Se você quer ser resgatado desse mundo, da perdição desse mundo, nós precisamos ter o Senhor como nosso resgatador. Existe uma outra história que eu creio que você conhece também. Depois de Moisés, surge então, eu ministrei isso, se não falo a memória, domingo passado, Josué, para liderar o povo. Ele que vai liderar o povo. Vocês devem lembrar de quando eles chegam lá próximo de Canaã, aí vai os 12 espias, somente Josué e Caleb que voltam dando uma boa referência daquele lugar, e o povo não ouviu esses dois, ouviu os outros 10 que difamaram a terra. Eles tiveram que andar pelo deserto para depois entrar em Canaã. Quem foi o líder para entrar em Canaã? Josué. Mas quando começa o início, quando tem ali o início das conquistas, uma delas era passar pelo Rio Jordão. Eles passam pelo Rio Jordão de uma forma extraordinária, que Deus abre o rio para que eles pudessem passar a seco. Eles se deparam com uma grande muralha, muralha de Jericó, daquela cidade chamada Jericó, algo intransponível humanamente falando. Mas quando ele está diante dessa muralha para conquistar essa cidade, o anjo do Senhor aparece a Josué e diz assim, Josué 5,15: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou as sandálias. Nós precisamos tirar a sandália para o nosso conquistador. Se nós queremos ser conquistador, nós precisamos ser dele. Precisamos ser dele.
Porque então Josué está diante, né, dessa grande batalha de ter que transpor essa muralha, impossível aos olhos humanos, quando o anjo diz para ele: tira a sandália, porque no lugar onde você está é terra santa. O que ele faz? Ele tira a sandália. Ele se torna obediente à voz de Deus através daquele anjo. Ele se submete ao querer de Deus, porque ele sabia que ele precisava tirar a sandália para tocar naquele lugar que Deus estava concedendo a ele a vitória. Não existe resgate sem resgatador, como também, meus queridos, não existe conquista sem um conquistador. Josué precisava tirar as sandálias, sabe por quê, meus amados? Porque ele foi um de que saiu lá do Egito. Josué foi um que trouxe as marcas da escravidão, tanto no seu corpo como também na sua mente, no seu coração. Ele foi tratado como escravo no Egito. Então ele precisava tirar as sandálias do Egito, se desvencilhar do Egito. Ele precisava ser liberto totalmente do Egito. Por isso que teria que tirar as sandálias, para ser um conquistador, para possuir a terra que Deus tinha prometido para eles. Precisava tirar aquelas sandálias. Mas também eu entendo que ele precisava tirar as sandálias do deserto. Ele saiu do Egito, lembra que nós compartilhamos agora? Andou 40 anos no deserto para entrar em Canaã. Com certeza ele trouxe consigo muitas marcas no coração. Marcas de ver um povo rebelde, marcas de ver um povo murmurador, marcas de ver um povo que a cada momento estava ameaçando Moisés e ameaçando ele também. Então ele precisava tirar aquela sandália que impedia ele de ter um contato direto com o grande Deus conquistador. Não existe então conquista sem um conquistador por trás disso. Quando Josué tira aquelas sandálias, meu querido, eu imagino assim, porque ele se tornou um líder, né, ali do povo de Israel, né, embora estava submisso ele a Moisés, mas ele era o guerreiro de Moisés. Estava com Moisés, mas ele era o guerreiro. Arão era o sacerdote, Josué era o guerreiro. Então, esse é o momento então que ele abre mão. Quando ele tira a sandália, ele se torna alguém humilde, alguém que pisava na terra, reconhecendo que a conquista que ele ia conquistar era porque Deus estava com ele. Ele não iria conquistar aquela cidade, passar por aquela cidade, se Deus não fizesse algo extraordinário. Ele tinha consciência disso. Por isso que imediatamente ele tirou então as sandálias do seu pé. Agora sim, o terceiro, o próprio Moisés, do texto que nós lemos aqui em Êxodo. Moisés passou 40 anos no Egito. 40 anos aprendendo da cultura egípcia. Ele aprendeu a falar como os egípcios. Ele aprendeu a viver como os egípcios. Quando ele encontra Zípora, depois se torna a sua esposa, que depois lhe dá um filho chamado Gerson. Quando ele encontra ela e ela é defendida por ele volta para a casa do seu pai, Reuel, e diz para ele o que tinha acontecido. No verso 19 do capítulo 2 é dito assim, responderam elas quando ele perguntou: por que vocês voltaram? O que aconteceu? Ela disse assim: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores do gado ali no deserto. Percebe? Um egípcio. Como que elas viam Moisés? Um egípcio, cara de egípcio, eu acredito com sotaque de egípcio, com jeito de egípcio, ou seja, com uma vida de egípcio. Ele foi visto assim, reconhecido. Por isso que Moisés precisava tirar as sandálias de egípcio. Ele precisava se desvencilhar, ele precisava se desligar, ele precisava mudar daquele estilo de vida que ele tinha aprendido lá no Egito. Aquela perversidade que havia no coração de Faraó, ele precisava também se desligar daquilo.
Ou seja, ele deveria fazer parte do povo do Senhor. Ele não poderia ser identificado como servo de Faraó, filho da filha de Faraó. Não podia mais, porque agora ele se tornaria um servo de Deus. Nesse momento, Deus está chamando ele para se tornar o seu servo. Quando Deus se manifesta naquele arbusto, é porque Deus está trazendo a ele um chamado para ser um libertador do povo. Então ele não poderia mais ter um coração de egípcio, ele não poderia ter um jeito de egípcio, ele não poderia mais pensar como egípcio, ele precisava aprender a pensar como um servo de Deus, servo do Deus Altíssimo. A vida dele precisava ser transformada. Ele também precisava largar as sandálias, ou seja, os seus pensamentos, sentimentos, que ele teve durante o deserto. Assim como Josué, nós citamos agora, ele também enfrentou muitas situações no deserto, mas também agora ele estava vivendo num outro deserto. Esse outro deserto agora, ele está a serviço do seu sogro Jetro. Ele não tinha nada, o que ele tinha na verdade ali, não era seu, era do seu sogro. E Deus está dizendo o seguinte: agora estou chamando você para ser meu servo. Não é mais servo de Faraó, não é mais servo do seu sogro. Eu estou chamando você agora para ser meu servo, para cuidar das minhas ovelhas, para cuidar do meu povo, para resgatar meu povo da situação onde eles estão. Meus queridos, eu creio que hoje não é diferente. Deus nessa noite marcou esse encontro comigo e com você, para que eu e você pudéssemos ter essa consciência de que existe um povo para ser liberto. Existe um povo, existem pessoas que estão escravas do pecado. Existem pessoas que precisam passar por um processo de libertação. Por isso que Deus se manifesta a mim e a você. Mas Ele disse: olha, o lugar onde você está é terra santa. Tire as sandálias do teu pé. Tire tudo aquilo que te impeça de ser aquilo que eu desejo que você seja, um instrumento nas minhas mãos. Esse é o desejo do Senhor. Esse é o desejo que o Senhor tem para mim e para você, em que eu e você estejamos assumindo, de fato, o lugar de servo. Não mais servo de Faraó, não mais servo agora de Jetro, mas agora um servo do Deus Altíssimo, servo do Senhor. Esse é o propósito de Deus. Eu e você precisamos estar atentos a esta realidade. Nós somos frutos, agora sim, frutos de uma geração de pés descalços. Sabia disso? Nós somos frutos de uma geração de pés descalços. Certa vez, isso está lá relatado no Evangelho de João, capítulo 13, Jesus está muito próximo da sua morte, muito próximo. Alguns dias ele seria morto. Jesus está com seus discípulos. A ideia é que é no cenáculo. Jesus está tomando a ceia com eles. Você deve lembrar desse momento. Jesus está servindo a ceia. De repente Jesus se levanta, se cinge com a sua roupa, pega uma bacia, põe água dentro dela. Jesus se ajoelha diante dos seus discípulos, que eu imagino assim, todos sentados, não sei se era num banco, numa cadeira, num sofá, todos eles estão sentados ali, e Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos. Lembra disso? O texto não fala, mas nós sabemos, naquele momento, os seus discípulos tinham tirado as suas sandálias, estavam descalços agora, diante do Senhor. Enquanto eu estava pensando, imaginando esse ato, meu coração pegou. Como pode um Deus poderoso, grandioso, que criou os céus e a terra, um Deus santo, ele se prostra, né? Ou se rende, ou se ajoelha,
diante daqueles homens imperfeitos. Um que disse assim: olha, eu morro por ti, mas depois ia dizer: eu não conheço ele. Outro que ia dizer assim: ó, se eu não colocar o dedo aí, eu não vou acreditar que o Senhor é o Senhor mesmo. E Jesus se rende ali para lavar os pés dos seus discípulos. Os pés dos discípulos de Jesus foram lavados porque eles tiraram as sandálias. Percebe? Percebe? Que a igreja começa com os pés descalços, tirando tudo aquilo que impeça de ter contato, intimidade com o que é santo, o Deus Todo-Poderoso. Mas nessa história você deve lembrar que quando Jesus vai fazer isso, tem alguém que disse: ei, meu pé não. Lembra disso ou não? Lembra? Pedro falou assim: não, meu pé não, Senhor. Não. Jesus falou assim: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem nada comigo, e eu não tenho nada com você. Olha, você não tem parte comigo. Olha que coisa séria, gente. Nós olhamos para esse texto sempre como o lavar dos pés, e é o central do texto, mas tem um momento que os discípulos tiram a sandália. Os pés dos discípulos foram lavados porque eles tiraram a sandália. Quando Pedro escuta isso, ele fala assim: não, Senhor, não só os pés, mas a cabeça, o corpo todo. Me lava por inteiro. Porque Pedro falou assim: eu quero continuar tendo parte contigo. Eu não quero me separar de ti. Eu quero fazer parte de tudo isso aí, ó, que o Senhor tem para fazer ainda. Eu quero fazer parte disso. E aí acontece aquela cena, para mim uma das mais empolgantes, de exemplo de servo. Tanto que Jesus continua depois dizendo para eles: olha, façam o mesmo, sejam assim, façam isso, estejam à disposição para serem servos. Lave o pé dos descalçados. Sabe por quê? Porque essa igreja nasceu dos pés descalços. Humildade, entrega total. Eu sei que muitas vezes tirar o sapato parece que incomoda um pouco, não é verdade? Porque sempre o nosso pé está confortadinho, nosso pé está sempre quentinho. Deus está falando assim: saia do teu comodismo, do teu status, né, de tranquilidade. Experimente algo novo. Jesus está dizendo assim: olha, naquele ato eu estou mostrando algo que você não vai ver em outro lugar se não for no meio do meu povo. Humildade, servidão, entrega. Jesus falou assim: eu vim para servir, não para ser servido. Tanto que Jesus não manda eles lavar os pés dele, porque a função dele era lavar os pés. E nos desafia a sermos assim. Começou com Moisés, apontado por Jesus. Os discípulos tiram as sandálias para que seus pés fossem lavados, para que pudessem aprender o que é amor, o que é entrega, o que é dedicação, o que é doação, o que é servir o reino. Igreja dos descalçados, pés livres para tocar, para experimentar o que é vida com Deus, coração rendido ao Senhor. Eu creio que Deus tem nos chamado para vivermos assim. Existe um povo para ser resgatado, e Deus nos desafia a fazermos parte daqueles que vão para resgatar, que entregam a sua vida para isso, que se dedicam para isso, que se empenham para isso, que são focados nisso. E quando eu olho para essa história de Moisés, quantos anos tinha Moisés aqui? Quantos anos? 20? 40? 80 anos. 40 no Egito, 40 no deserto Midian. 80 anos Moisés foi chamado para ser o libertador do povo do Egito. Percebe, meus queridos? Para ser usado por Deus não existe idade. Para ser usado por Deus não existe cultura. Para ser usado por Deus não existe o rico e o pobre. É todo aquele que está disposto a tirar as sandálias e servir o Mestre, e servir o Reino. Existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida.
Ele quer restaurar a nossa intimidade com Ele, tocar na Terra Santa. Não é porque Deus não queria que Moisés tocasse, não, Deus queria que Moisés tocasse, mas era preciso tirar as sandálias, ser resgatado, restaurado, comprado, lavado no sangue do Cordeiro e ter experiência com o Espírito Santo. Isso que Deus deseja para mim e para você. Amém? Quero convidar você agora a colocar o teu coração diante de Deus. Porque como nós dissemos no Evangelho de João capítulo 13, Jesus está terminando o seu ministério aqui na terra, junto com os seus discípulos. Está muito perto da sua morte. E Ele chama os seus discípulos para terem aquela experiência. Deus nessa noite está nos chamando para nós termos uma experiência total com Ele. Nada atrapalhando o nosso contato com Ele. Nada sendo empecilho entre eu e Deus, nem você e Deus. Esse é o propósito de Deus para nós nessa noite. Deus tem um desafio para mim e para você. Porque o tirar as sandálias era um ato de compromisso. Compromisso. O que Deus espera de mim e de você, pessoas compromissadas com Ele. O ato de tirar a sandália era assumir um compromisso com Ele, era uma aliança com Ele, era um acordo com Ele, era um contrato com Ele, era uma entrega total a Ele. Nós vamos ter um momento agora de oração. Nós estamos nessa noite num lugar que é Terra Santa. Nesse tempo agora de culto, de adoração, Senhor, nós estamos diante desse Deus que é santo, que faz com que a terra seja santa. Estamos diante do Deus Santo. Estamos diante da sarça que está queimando. E Deus está falando para mim e para você: tira as sandálias do teu pé, porque o lugar onde você está é Terra Santa. Está diante de um Deus Santo.